Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus a todos. Cá estamos nós, mais uma vez, para trazer a palavra do Senhor, transmiti-la aos vossos corações. Nós vamos dar continuidade aos estudos no livro do Apocalipse. Os irmãos já estão entrando, vamos compartilhando. Logo mais nós estaremos lendo a passagem bíblica. Está no livro do Apocalipse, capítulo 3, dos versículos 1 até o 6. Hoje nós vamos falar da igreja de Sardes. Um abraço para o pastor Gilmar Barreto. Aquele abraço, amigo. Alessandra Priscila, a paz do Senhor. Elisângela Miguel, aquele abraço, a paz do Senhor, serva de Deus. Tudo bem? Temos que marcar aquele café. Mãe Ivone Santos, a paz do Senhor, serva do Senhor, Deus abençoe. Pastor Gilmar Leonardo de Paula, o estudioso das Escrituras, aquele abraço, pastor Gilmar. Irmã Dalva, saudades, irmã. A paz do Senhor, serva de Deus. Gente, vamos participando, vamos compartilhando, porque logo mais estaremos ministrando o estudo sobre a igreja de Sardes. Irmã Elisângela Santos, a paz do Senhor. Deus abençoe, serva de Deus. Cleiton Oliveira, aquele abraço, meu irmão. Glória a Deus. Queridos irmãos, Deus é soberano. Ele tem o governo em suas mãos. Do trono do universo ele governa todas as coisas. E nós glorificamos a Deus por isso. Irmão Marcos Vinícius, aquele abraço. Irmão Marcos Vec, aquele abraço. A irmã Débora também. Meus irmãos, vamos compartilhando, vamos participando. Deus colocou de meu coração esse texto que nós estamos estudando aqui no livro do Apocalipse. E Deus tem uma palavra para todos nós. Neste fim de tarde, a igreja de Sardes era a igreja que tinha fama de que era viva, mas estava morta. Era uma igreja que só tinha fama de viva, de pentecostal, de avivada, de missionária, mas estava morta. E nós vamos começar aqui com o primeiro versículo do capítulo 3 do livro do Apocalipse. Irmão Cícero Teles, obreiro abençoado do Senhor ali no Santa Bárbara. O versículo primeiro nos diz assim: ao anjo da igreja de Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A cidade de Sardes, meus amados irmãos, era a antiga capital da Lídia, que também era um polo industrial, onde havia uma grande indústria de lã e de tinturaria. Era uma cidade fortaleza. Ela tornou-se famosa através do rei Creso e uma fortaleza inexpugnável. Existia uma igreja naquela cidade. E observe como Jesus identifica-se para aquela igreja. Ele diz: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Em primeiro lugar, Jesus identifica-se como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Em Efésios capítulo 4, versículo 4, Paulo diz: há um só Espírito. Mas esta expressão setupla do Espírito Santo, o 7 na Bíblia nos fala de perfeição e com plenitude. Jesus identifica-se como aquele que tem o Espírito na sua plenitude.
Em Isaías capítulo 11, dos versículos 1 ao 2, nós encontramos 7 atributos do Espírito Santo, 7 títulos do Espírito Santo. Então Jesus, para a igreja de Sardes, identifica-se como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Nós já aprendemos que as 7 estrelas simbolizam os anjos das 7 igrejas. E onde as estrelas estavam? Estavam em órbita, na mão, na destra do Senhor Jesus. Observem que isto nos mostra a soberania e o poder do Cristo ressurreto. Ele tem os seus líderes na palma de sua mão. E quando ele quer, ele remove. Quando ele quer, ele tira. Quando ele quer, ele estabelece. Então ele identifica-se para aquela igreja como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele diz: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Era uma igreja que vivia do seu passado, das memórias do passado. Era uma igreja que tinha sido influente no passado e estava como um museu, um mausoléu, vivendo só das glórias passadas. Tinha nome de igreja viva, mas estava morta. Há pessoas vivendo só de glórias passadas, só de ações do passado, mas que perderam a vitalidade em Cristo. Perderam o poder do testemunho, perderam o poder da comunhão, só tem nome de que vive, mas está morto. A igreja de Sardes tinha sermões sem vida, pregados por pessoas sem vida. Tinha liturgia sem vida. Tinha louvores sem vida. Era uma igreja sem vitalidade. Já não tinha os sinais vitais de que era uma igreja viva. Jesus disse: tu tens nome de que vives, mas estás morto. Ou seja, a região conhecia aquela igreja como uma igreja viva. Mas o médico divino deu o diagnóstico. Ele disse: esta igreja está morta. Esta igreja reúne pessoas, mas são pessoas mortas. Tem liturgia morta. Tem reuniões mortas, sermões sem vida, sem fervor, sem fogo do Espírito, sem autoridade de Deus. Por isso que Jesus diz que para aquela igreja ele tem os 7 Espíritos, porque não existe avivamento sem o poder do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, Jesus disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. O que vivifica a igreja é o Espírito Santo. Quem traz o reavivamento à igreja é o Espírito Santo. Não são entretenimentos, não são programações sem vidas, inovações sem vidas. Não, isto não leva uma igreja a ter vida vital. O que produz vida na igreja é o Espírito Santo. O pregador pode ser leigo, ele pode até ser analfabeto, mas se ele tem o poder, a unção do Espírito Santo, o seu sermão tem vida, o seu sermão tem poder, o seu sermão tem unção. Hebreus 4:12 está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações.
Não existe avivamento sem a palavra, sem o Espírito Santo. Há pessoas querendo entreter crentes, querendo criar juntamentos, convívios, mas sem a palavra e sem o Espírito Santo. Jesus está ordenando a igreja de Sardes a voltar à palavra, a voltar ao Espírito, a voltar ao altar da oração, porque aquela igreja tinha nome de que vivia, mas estava morta. Aquela igreja era como um cemitério, era como um sepulcro, era como uma câmara fria, gélida, pálida, sem poder, sem dinamismo, sem unção, sem adoração verdadeira, sem comunhão vital, sem a presença do céu, sem a presença do Cristo vivo. Era uma igreja sepulcral. Mas Jesus começa dando a receita para aquela igreja voltar a ser poderosa, a ser avivada, a ser dinâmica, a ser uma igreja bíblica, cristocêntrica, pentecostal, uma igreja conhecida nos céus e conhecida na terra. Versículo 2, Jesus disse: "Sê vigilante". Olha que expressão, ser vigilante. A história da cidade de Sardes diz que aquela cidade foi conquistada 2 vezes durante o longo período da sua história. Uma vez pelos persas, outra vez pelos seleucidas. E essa cidade foi conquistada as 2 vezes justamente porque os seus guardiões, os soldados, os vigilantes, eles não estavam apercebidos e os soldados inimigos entraram por uma fenda, uma pequena brecha que existia na cidadela. Olha aí, o inimigo ele quer uma brecha, ele quer nos pegar descuidado. Ele quer nos pegar na falta de vigilância. A exortação do Getsêmani, ela é atual. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ou seja, Paulo também nos ensina na carta aos Efésios, dizendo: vigiai em todo o tempo. Ou seja, a exortação bíblica à vigilância. Ser vigilante. Esteja acordado, alerta. Por que essa vigilância? A igreja tinha que ser vigilante em relação ao que se passava dentro dela e o que estava passando fora. Vigilante por quê? Porque tudo que estava acontecendo ao redor da igreja, à sua volta, era sinais vitais de que Cristo queria avivá-la. Mas aquela igreja estava tão conformada com a cultura da cidade, que essa igreja não incomodava mais a cidade. A cidade passou a ver a igreja como um clube social, uma igreja que não causava impacto, uma igreja que não influenciava. Por isso que Jesus disse: olha, vocês só têm nome de que vivem, mas esta igreja está morta. Esta igreja é sepulcral, não causa influência em ninguém. Ninguém é impactado com os sermões, ninguém é impactado com a adoração, ninguém é impactado com a liturgia. Aí Jesus começa a dizer: olha, mas existe solução. Aleluia. Existe remédio. Primeiro, ser vigilante. Vigia. Segundo, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ou seja, tudo que aquela igreja fazia não tinha a aprovação de Deus. Lembre-se, nem tudo que os homens aprovam, Deus aprova.
E nem tudo que os homens reprovam, Deus reprova. Aquela igreja não passou no crivo. Do mesmo modo que o Senhor pesou as obras do rei Belzazar na balança, estava pesando aquela igreja. Versículo 3, o Senhor diz: lembra-te, pois, do que tens recebido. Ele começa a trazer à memória os atos que aquela igreja havia presenciado e o que ele tinha feito. Lembra-te, pois, do que tens recebido. Lembra-te. Traga à memória. Em Efésios, na carta aos na mensagem à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 5 do livro do Apocalipse, o Senhor diz: lembra-te, pois, de onde caíste. Aqui ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido. E agora eu lhe chamo a reflexão. O que você tem recebido de Deus? Deus te confiou o evangelho da graça. Deus te confiou os oráculos eternos. Deus te confiou a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Lembra-te do que tens recebido e ouvido. Aquela igreja havia parado de ouvir. Aquela igreja havia perdido a capacidade de ouvir. Existem crentes perdendo a capacidade de ouvir. Não é em vão, não é à toa que 7 vezes neste livro do Apocalipse está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas não era só para as igrejas da Ásia Menor. Esta mensagem é contemporânea. Esta mensagem é atual. Esta mensagem é para os dias odiernos em que vivemos. O Espírito Santo convida a igreja à prática de ouvir. Paulo diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É preciso ouvir, igreja. É preciso parar para ouvir. Jesus disse: lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Jesus está pregando um sermão para a igreja se arrepender. Porque muitas vezes nós pregamos um sermão para que as multidões se arrependam. Mas a mensagem aqui é contundente, porque ele está confrontando a igreja. Ele está confrontando a sua própria noiva, ele está dizendo: arrepende-te. Ou seja, muda de atitudes, muda de pensamento, dá meia volta. Ele está dizendo: olha, vocês estão espiritualmente mortos. Estão semelhante ao vale de ossos secos do capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. Mas ele está dizendo: arrepende-te. Mas se tu não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não sabes a que hora sobre ti virei. Ou seja, Jesus estava dizendo: eu virei de surpresa. Isto aqui não está falando da vinda do Senhor, do arrebatamento da igreja. Aqui está falando de um juízo contra aquela igreja, de um tratamento contra aquela igreja. Era o Senhor da igreja dizendo: olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não ouvirem e guardarem o que eu vos tenho dito, eu virei a vocês. Eu tomarei uma atitude. Eu agirei. E ele disse: eu virei de surpresa, virei como um ladrão, e não sabes a hora que eu a ti virei. Agora, observem que nem todos em Sardes estavam mortos. Preste atenção. Nem todos eram cadáveres ambulantes. Nem todos eram cadáveres espirituais. No versículo 4 ele diz: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ou seja, existia um remanescente em Sardes. Existia um grupo dentro daquela igreja
que não havia se conformado com a cultura secular da cidade, com a cultura idólatra da cidade, com a cultura humanista da cidade. E este grupo, este remanescente, andava com Cristo. E o andar na Bíblia é algo extremamente importante. Isso me faz lembrar de Enoque. Gênesis 5:24 diz: e andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. O andar, segundo a Bíblia, significa toda condução, toda a sua vida sendo conduzida, o andar em comunhão com Deus. Gênesis 17, versículo 1, quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Existia em Sardes um grupo que andava com Cristo. Com quem tu andas? Tu andas com Cristo ou andas com o mundo? Tu desfrutas da comunhão com Cristo ou dos privilégios deste mundo? Qual a mesa que tu comungas? A mesa de Cristo ou a mesa deste mundo? Qual a tua ideologia? Qual o teu modo de viver, de pensar? Tu pensas segundo Cristo e o seu evangelho ou pensas conforme o mundo e o seu curso? Em Sardes existiam pessoas que não estavam mortas, tinham a chama do Espírito. Meu irmão que ouve-me e acompanha-me nesta live, existe a centelha do Espírito de Deus dentro da tua vida. 2 Timóteo 1, versículo 6, Paulo diz: desperta o dom de Deus que há em ti. Ou seja, reavives a chama. Há uma versão bíblica que diz: aumente a chama do Espírito que há dentro de você. Existiu em Sardes pessoas que não se contaminaram. Existiu em Sardes pessoas que as vestes eram brancas, eram cândidas. Olha, na Ásia Menor, as pessoas que fossem prestarem adoração a deuses, eles não podiam ir com as vestes sujas. Aí Jesus está dizendo: olha, para andar comigo, para ter comunhão comigo, tem que ter as vestes brancas. Eclesiastes 9, versículo 8, Salomão diz: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Comigo andarão com vestes brancas. A brancura na Bíblia, principalmente no livro do Apocalipse, nos fala de santidade e de justiça. A santidade está relacionada a Deus, ao seu caráter. Ele diz: ser-me-eis santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. A santidade, as pessoas confundem e acham que as pessoas tornam-se santos depois que morrem. São canonizadas. Não. O indivíduo é santo enquanto ele vive, porque a santificação é separação. Então, em Sardes existia um grupo que separou-se para andar com Cristo. Separou-se para ter comunhão com Cristo. E este grupo tinha vestes brancas. Como estão as suas vestes? Estão maculadas ou imaculadas? Eu quero trazer uma palavra de Deus sobre a tua vida. Tuas vestes estão brancas através do sangue do Cordeiro. Apocalipse 22 e 14 diz: bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E olha a tríplice promessa para aqueles que vencerem a morte espiritual, justamente. A igreja que estava morta, a igreja em Sardes, mas existia o remanescente que tinha vida. Eram as pequenas tochas de Jeová lá em Sardes. Aleluia. A igreja parece-me que eram cinzas, mas embaixo existiam umas brasas, glória a Deus, que estavam
flamejantes, inflamadas pelo poder dos 7 Espíritos de Deus. Aí o Senhor diz: ao que vencer será vestido de vestes brancas, ou seja, terá brancura e santidade na vida. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. O registro de Deus, onde os salvos têm os seus nomes escritos desde a fundação do mundo. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Certa feita, os discípulos disseram: mestre, os demônios se nos sujeitam pelo poder do teu nome. Jesus disse: não vos alegrai-vos com isto, alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Ou seja, ter o nome no livro da vida é o grande privilégio de todo salvo. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e também diante dos seus anjos. Ser confessado por Cristo. Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aos vencedores ele disse: eu darei, primeiro, vestes brancas. Segundo, seu nome não será riscado do livro da vida. Terceiro, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos, diante da corte celestial. Os que vencerem a morte espiritual, os que vencerem, serão confessados diante de Deus Pai e diante dos anjos eleitos de Deus. Eu quero lhe dizer, meu irmão, nesta noite, você que ouviu esta reflexão sobre a igreja de Sardes, pense, reavalie os seus conceitos, porque muitas vezes temos nome de que vivemos, mas estamos mortos. Temos nome de conferencistas, pastores, missionários, uma igreja, no maior movimento pentecostal do mundo. Cuidado, não podemos viver só de nomes, não podemos viver só de fama, nós temos que ter autenticidade, nós temos que ter essência de Deus e vida através do Espírito Santo. Deus abençoe a todos, compartilhem esta live, divulgue para mais alguém. Deus abençoe, um abraço fraterno, uma noite abençoada a todos, no nome de Jesus.